A paz do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Mas eu estou muito feliz, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Principalmente na sexta-feira, que é um dia de batalha. Eu sei que muitos têm dificuldade para vir para o culto, muitos ainda escutam a voz do inimigo dizendo que tem que ficar em casa, trancados, ali clausurado. E Deus, ele fala no nosso coração, quando ele se levanta e resplandece: vai, que eu estou contigo. E Deus tem falado através da palavra dele durante essas poucas horas que nós estamos aqui sobre fé, sobre força, sobre ânimo. Então nós, quando a gente começou a ler, foi exatamente Isaías falando que nós devemos levantar e resplandecer. Aleluia. Porque o inimigo, ele tem tentado de todas as formas, amado, derrubar o teu ministério, derrubar a tua vida espiritual, colocando dificuldades, muitas vezes pensamento em nós. Nós não somos diferentes de nenhum outro. Nós temos a nossa dificuldade do dia a dia, nós temos a nossa adversidade durante o dia, durante a nossa semana, e muitas vezes isso ocorre porque o inimigo, ele tenta de todas as maneiras derrubar nossos sonhos, acabar com nossos sonhos. Hoje foi um grupo de irmãos em casa e nós começamos a conversar justamente sobre isso. Por que nós somos tão atacados por Satanás? Por que nós somos tão bombardeados, vamos dizer assim, por Satanás na época de hoje? Porque eles sabem que nós, você que está aí, nós que estamos aqui em cima, eles sabem que nós somos ganhadores de almas, que nós somos feitos para glorificar e bendizer o nome de Deus, que nós somos a semelhança dele. Ele faz tudo para tirar essa imagem, a semelhança de Deus em nós, colocando muitas vezes raiva, tristeza, desilusão, ilusão na nossa mente. Muitas vezes ele põe na nossa cabeça que ninguém está aí para nós mais, que nossos líderes não estão ligando para nós, que nossos filhos não ligam mais para nós, que nossos pais não ligam mais para nós. Justamente para tentar colocar tristeza, e a gente fica ali parado sem fazer nada, a não ser esperando só a morte chegar. Essa é a vontade de Satanás. Mas ele sabe que quando você se arruma, que você vai para frente do espelho, que tira o seu cabelo, bota a sua melhor roupa, você diz: eu vou glorificar um Deus Todo-Poderoso, que Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ele sabe que ele é perdedor, ele sabe que por natureza dele ele já é um perdedor. Ele não tem mais o que para onde recorrer, ele não tem juiz. Nós temos um juiz, nós somos um advogado justo e fiel para derrubar todos os nossos pecados. Mas quando eu canso de falar, amados, o maior inimigo que nós temos nessa terra somos nós mesmos. Porque muitas vezes nós mentimos para nós, pensando que nós somos fortes, que nós podemos, que nós somos super-homens, que nós somos imbatíveis, que nós somos, intocáveis. E nós esquecemos que Deus é tudo isso na nossa vida. Que quando nós colocamos Deus em primeiro plano, que nós colocamos Deus na frente de batalha, não há muralha que resista, não há mar que não se abra. E quando a gente coloca Deus acima de tudo na nossa vida, amados, a solidão não bate em nós, a tristeza não vem em nossa vida. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, não há palavra que bote a gente de cabeça baixa. Glória a Deus. Não há palavra, amados, que derrote aquele que nasceu para ser vencedor. E a palavra diz bem claro que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas o inimigo, ele não fica sossegado, ele tenta colocar palavras de derrota no nosso coração. Muitas vezes ele usa as pessoas que estão do nosso lado para botar derrota, meu Deus, no nosso coração. Às vezes ele se fantasia, ele se transforma, como a palavra de Deus diz, que ele se transforma em anjo de luz para enganar todos os salvos. É verdade. Muitas vezes ele vem em forma assim, dessa maneira, com palavras doces, com palavras elaborantes, bonitas. E quando nós vamos ver ele fantasiado de luz, tentando derrubar a nossa fé, só para botar tristeza no nosso coração. Outra vez ele disse que não tem solução mais, que não tem mais jeito, que não existe mais solução para nada, e nós sabemos que ele é todo poderoso, que ele pode pegar a água e transformar em vinho em água
água se ele quiser. Ele pode fazer o rio correr ao contrário, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer isso. Mas nós, amados, devemos acreditar nesse Deus, primeiramente. Nós devemos acreditar nesse Deus que ele é poderoso, porque se a gente não acreditar, de nada vale. É verdade. Você pode passar anos e anos dentro do ministério, dentro de uma congregação, mas se você não crê no Deus que você serve, de nada adianta. Se você não crê no ministério que Deus tem para você, e você colocar o pé na frente e dizer: Senhor, és tu que está na frente, eu sei que esse mar, ele vai se abrir para me passar. E eu não vou olhar nem receber a palma de minha sandália. Mas para isso, amado, nós devemos crer nele. Porque é ele que faz. Existem duas coisas, que é o pensamento bom e o pensamento mau. Aquele que diz faz, o outro diz não faz. Aquele que diz vai lá e o outro diz não vai. Nós somos bombardeados todos os dias com esses pensamentos. Nós não somos diferentes. Jesus passou por isso. Jesus, quando estava ali no Calvário, ele estava ali: Senhor, se for possível, Deus, afaste de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Ele botou em primeiro lugar a vontade de Deus Todo-Poderoso na vida dele. Ele viu que naquele momento o homem chamado Jesus de Nazaré, prevaleceu com ele prevaleceu com a solidão, mas ele reconheceu o homem que Deus é poderoso nesta noite. Aleluia, meu Deus! Você leu a pessoa. Deus é poderoso para transformar a sua vida e a minha vida, amados. Deus é poderoso para transformar a vida dos seus filhos, dos seus entes queridos, daquele que o mundo diz que não tem solução. Deus é poderoso para transformar a nossa vida, o nosso cativo. Ele é poderoso. Ele já nos tirou do tremendo de nome e colocou nossos pés em terra seca. Ele já edificou a nossa casa sobre a rocha. Mas nós devemos acreditar nisso, que Ele edificou a nossa casa sobre a rocha. Nós devemos acreditar, não adianta somente dizer: Senhor, eu acredito da boca para fora. Não, nós devemos acreditar de dentro do nosso coração. Quando Pedro estava ali sobre aquele barco lá, e o Senhor disse assim: vem, Pedro não duvidou, não pensou duas vezes. Ele começou a andar por cima daquela água, e chegando até Jesus, e assim como nós devemos acreditar que em meio à dificuldade existe um Deus que está na frente esperando nós. Mas o inimigo, amado, não deixa isso parar, porque ele sabe que aqui dentro desse ministério existem grandes líderes. Existem pessoas com força e vontade para vencer. Por isso que muitas vezes ele coloca tristeza no seu coração. Porque ele sabe que quando você se levantar, a luz resplandece em você. E você com luz, você não pode ficar escondido debaixo do alqueire. Você tem que resplandecer e mostrar para esse mundo aí que você é ganhador de almas. Que existe sim uma solução para você, que é Cristo Jesus. Mas você deve acreditar no seu potencial, amado. Não adianta você ter que esperar pela fé de um e a fé de outro. Você tem que botar a sua fé em prática. Aleluia, meu Deus! A sua fé em prática. E crer que Deus ele pode mudar a tua história. Eu creio, Jesus. Hoje eu te convido, amados. Hoje eu convido você para viajar na história comigo, na história de grandes homens, de um homem que fez toda a diferença. Que quando todos não acreditavam mais que existiria a salvação para a raça humana, que eles iriam ficar cativos, Deus enviou o seu único filho para este mundo, para mostrar para nós que nós temos sim possibilidade de vencer esse mundo. Quando tudo e todos às vezes estão contra nós. Às vezes nossos próprios amigos, aquele que mora em conjunto conosco, é o que nos trai. Aquele que está conosco na mesa, aquele que se alimenta junto conosco, que anda ao nosso lado, que se diz ser nosso amigo, ser nosso companheiro, que todas as coisas eles vão estar ali, que no momento mais difícil eles vão estar ali, que na hora mais difícil eles vão estar ali. Ele nos traz um beijo, ele que leva o soldado para chegar até lá e nos trai. Ele sabe
que nós podemos passar por tudo isso, amado. E nós temos essa fé, este poder de confiar nele e passar por tudo isso, porque ele passou. Glória a Deus. Nós muitas das vezes deixamos de acreditar que existe salvação, que existe algum tratamento na nossa vida. Mas quando Deus ele mostra através da palavra dele que ele se fez homem para sentir o que nós sentimos, a tristeza, a solidão, a desilusão. Jesus procurou um amigo, procurou alguém para chegar com ele, ele não encontrou ninguém. Encontrou sim soldados que cravaram as suas mãos e botaram a coroa de espinhos sobre ele. E ele se sentiu só, como muitos de nós já nos sentimos, irmãos. Meu Deus. Porque Deus tem que provar nossa fé. Muitos de nós já não esperamos uma palavra amiga de alguém. Eu vou ali conversar com alguém, eu vou chegar com aquela pessoa e vou dizer para ele o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. E muitas vezes aquela pessoa não nos ouve. E nós não entendemos o porquê. Às vezes nós ficamos com raiva porque estamos ali esperando uma resposta, uma indagação, mesmo uma ajuda de alguém e não conseguimos entender por que aquela pessoa virou a costa para nós. Mas quando você começa a refletir, entenda isso. Muitas vezes nós temos que usar a nossa fé, e não a fé do diácono, não a fé do pastor, mas sim a fé que tem no teu coração. Ele é muito fácil, amado, dizer assim: irmão, ora por mim. E você está descansando em casa, esperando vir, enquanto o pastor está orando, quando o diácono está orando. Mas nós devemos usar a nossa fé, amados. A fé que nós temos. A palavra de Deus diz: se você tiver a fé, está muito grande e mostrada, você desmonte, te transporta e te joga no mar. Assim acontece. Ei, meu Deus. Posso pedir glória a Deus? Glória a Deus. Pega sua Bíblia com carinho, amados. Abra no livro de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado e grande é o Senhor dos Exércitos. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 27. Mateus 27, 27. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Santo, santo és tu, Senhor. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me ajude. A palavra do Senhor diz assim: e logo os soldados do governador conduziram Jesus à audiência. Junto dele todos cômodos, eles cobrindo-se com a sua capa de escarlate. E o que mais? Tendo a coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita do cama, e no joelho diante dele, e escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a capa, e partindo-lhe com ela na sua cabeça. O que mais? E depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe e as suas vestes, e o levaram para si crucificado. Amém. Podemos fechar a sua Bíblia. Eu quero que você feche seus olhos agora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida, Senhor. Pai querido, que nesse momento, onde houver o coração aberto, aquela pessoa, aquela irmã, aquele irmão que veio buscar a resposta, Pai, que tu dê a resposta para ele através da palavra, Senhor, porque não há revelação melhor do que a tua palavra. Pai querido, que tu venha falar através desse teu servo, toca meus lábios com fogo, Senhor, para tirar toda a impureza. Repreenda, Pai querido, toda a carne e todo o sangue de mim, Senhor, para que não venha passar nada de mim mesmo para os teus filhos. Pai, muito obrigado, Senhor, eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. E as palmas são para ele, amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amado, nós vemos aqui uma situação que Jesus passou. Como eu estava falando para você, muitas das vezes nós passamos por dificuldades e não entendemos o porquê dessa dificuldade, porquê dessa adversidade na nossa vida, por que nós passamos por tanta luta. Por quê? Porque o crente
Ele acaba de sair de uma peleja, ele entra em outra peleja. Porque que muitas das vezes demora tanto chegar a resposta que nós tanto pedimos para Deus. Porque, amado, todas as bênçãos têm que passar pelo teste do tempo. Verdade. Todas as bênçãos, todos. E não tem um líder, eu acho um líder na Bíblia que não passou por dificuldade. Jesus passou por dificuldade. Nós vemos aqui que assim que eles começaram a pegar Jesus, que para levar para a crucificação, ele passou por mais uma dificuldade que foi a zombaria. Ele deixou todo o esplendor daquela terra, todo o esplendor daquela nova Jerusalém onde ele estava, o céu. Todo o esplendor se fez carne, de repente, para quem ele veio salvar, agora está zombando dele. Ele esperando alguém que chegasse lá e defendesse ele. Alguém que chegasse lá e disse, não, esse é o Filho de Deus, gente. Olha, Senhor, esse aqui é o Filho de Deus, não crucifique ele. Não fale dele, não cuspa nele, não coloque essa coroa de espinho. Ele estava esperando isso, mas tinha que se cumprir a palavra de Deus. E tem que se cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Porque assim como Jesus foi um grande líder, e é um grande líder até hoje, porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos orienta no momento mais difícil da nossa vida. Glória a Deus. É Ele. Glória a Deus. Nós podemos ser deixados de lado por todos. Nossos filhos podem virar a costa para nós, as nossas esposas, nossos maridos podem virar a costa para nós. Mas Jesus, assim que você pode ver no chão, Ele está ali na tua frente para te dar a força e a esperança que você tanto precisa. É Ele. Muitas vezes não entendemos o mistério de Deus na nossa vida. Por que nós passamos por tanta dificuldade? Lembre-se, todo grande líder passa por isso. José, ele passou por tantas coisas, por caminhos que nem ele às vezes entendia o porquê. De repente, ele, um príncipe, dentro da casa do pai dele, Jacó, depois estava sendo escravo, estava sendo cuidador de coisas que não era dele. De repente ele imaginou, não, Senhor, como eu estava falando hoje com uma irmã lá em casa, dizendo, imagine José, com toda aquela popa, a mulher de Potifar chegando ali, seduzindo ele, e ele dizendo, não, Senhor, eu tenho um sonho na minha vida, e eu não vejo meu sonho por prostituição nenhuma, eu não vejo meu sonho por mulher nenhuma. E ele saiu correndo porque ele cria no mistério de Deus na vida dele. Ele disse, José, ele foi para a cadeia, chegando na cadeia, chegou dois homens, um copeiro e um padeiro, contando o sonho. O copeiro chegou e falou do sonho dele, disse, olha, daqui a 3 dias tu vai estar com o faraó, vai estar servindo a mesa de faraó, tu vai ser reabilitado. O outro, cheio de inveja, chegou para ele e falou, olha, meu filho, um sonho assim, assado e cozido. E de repente aquele homem esperava que José ia falar uma palavra boa para ele. José disse, eu não sei, se tu sabes o sonho, porque o teu Deus te revelou e te revela. E de repente José diz assim, olha, daqui a 3 dias, o faraó vai te achar culpado, vai cortar a tua cabeça e os corvos vão comer teus olhos. Imagine isso. Imagine essa palavra forte para ele. José sabia que Deus tinha falado para ele, sabia que Deus tinha revelado para ele. Sabe qual foi a recompensa dele, amado? O padeiro mandou dar uma surra em José. Mas mesmo assim ele não desistiu do sonho dele. Ele não parou porque ele sabia que era Deus falando no coração dele, amado. Meu Deus. Ele não teve medo de falar. Coisas que muitas das vezes a gente tem medo de falar dentro do nosso lar. Muitas vezes nós deixamos empurrando com a barriga e deixamos isso se agravando dentro da nossa família. E nós não devemos fazer isso. Os líderes, os grandes líderes, você que está aí, que é um grande líder, por isso que você está passando por essa dificuldade hoje. Mas lembre-se, José foi chamado, foi lembrado na corte real. Ninguém interpretava o sonho de Faraó, ninguém. E ele disse assim, tem um rapaz lá na cadeia, tem um irmãozinho lá no ministério pentecostal povo vivo, que Deus usa ele em oração. Glória a Deus. Tem um irmãozinho lá, ele pode ser usado na oração, mas ele é usado com o coração. Meu Deus. Glória a Deus. Ele não pode ser usado na palavra, mas ele tem um coração grande. E o que você pedir para lá, vai lhe dar. Ele nunca diz não. Glória a Deus. Ali existe uma mulher que mesmo em meia dificuldade, pequenininha, abençoa-me atrás do púlpito, quando abre a boca sai fogo daqueles lábios. Glória a Deus. É você, amado. É você que é um grande líder. É por isso que você está passando por dificuldade. Mas lembre-se, quando Deus revelou o sonho de Faraó, José, com toda a humildade, disse assim, Faraó, escolhe um homem sábio
E tomei conta de tudo isso durante esses 7 anos. Eu falava, é tudo. Ninguém vai ser maior do que eu no Egito. Ninguém vai ser maior do que você no Egito. A não ser ele. E ele foi, amados, um grande líder. E através da liderança dele, ele trouxe toda a família dele para o lado dele. Trouxe pai, trouxe irmã, trouxe enteado, trouxe todos para o lado dele. E é isso que Deus quer. Não se incomode pela dificuldade que você está passando. Lembre-se, daqui mais um tempo, a tua família toda vai estar do teu lado, glorificando e exaltando Deus. Orando a labaxadas. José passou por tudo isso. E a gente pode dizer assim, hoje a gente pode ler a história de José e rir. Pode achar incrível a história de José, mas te coloque na pele dele, como é que ele estava naquela situação. Foi pedido pelos irmãos, pessoas que estavam ali do lado dele, que era para ajudar, que era para estar com companheirismo do lado dele, foi os primeiros que jogaram ele na cisterna. Você sentiu só, você sentiu isolado, com frio, com fome. E quantas vezes nós não estamos assim dentro do nosso lar, querendo ali uma palavra, alguém que chegue lá perto de nós, e dê somente um abraço, chega assim, papai, mamãe, tio, vovô, como é que foi o seu dia? Quantas vezes a gente não espera isso? E o que nós recebemos é aquele passar de dentro do nosso lado, ainda para dentro do quarto e se tranca. Muitas vezes esperamos que um amigo chegue perto de nós e diga assim, tem solução para ti. Confia no Senhor Jesus, confia que Ele vai fazer a diferença. Mas infelizmente, amado, encontramos neste mundo aí, isso é desilusão. Só pessoas que querem nos derrubar. Só pessoas que querem ver nossa derrota e não nosso bem. Você é um grande líder, por isso que você vai ser um grande vitorioso. Porque Deus ele trabalha desta maneira para forjar o nosso caráter, para forjar o nosso ser. E como eu estava falando de Jesus Cristo, a primeira coisa que fizeram, amado, arrancaram, despiram o nosso Senhor. Ele ali todo batido, todo surrado, nós achávamos que dava pouco e botaram uma coroa de espinhos sobre a mente dele. Viu? Sobre a cabeça. Imagine uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Um espinho de 10 centímetros. Furando o teu crânio. Sangrando. Aí você, irmão, eu não consigo suportar isso. Só Jesus para suportar. Eu vou dizer uma coisa, e os pensamentos que vêm muitas vezes de derrota sobre você, pensamento de desistência, ou pensamento de solidão, isso são espinhos, amados. Isso são as coroas que nós levamos sobre a nossa mente, que muitas vezes fazem a gente chorar em silêncio. Muitas vezes nós nos trancamos dentro do quarto, dentro do banheiro, e começamos a chorar porque não sabemos onde tem solução. Eu digo que aqui é a maior guerra que nós travamos na nossa mente. É a maior guerra que nós travamos, porque aqui, amados, que é forjado o nosso caráter. Outra vez o teu pensamento diz assim, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Mas os pés diz outro, não, fique em casa, para que tu vai para lá? Lá ninguém vai te dar atenção, lá ninguém vai falar nada. Lá Deus não está falando mais, aquele pastor, misericórdia, aquele diácono, só Jesus na causa. O irmão olha para mim de cara feia. O irmão já dá a paz do Senhor, já com o rosto virado para mim. Esses são espinhos que nós temos na nossa mente. Mas quando Jesus mostra para nós que nós suportamos esses espinhos e somos mais que vencedores nele, aí você começa a dar um glória a Deus e começa a sentir a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tiraram a roupa de Jesus, arrancaram. Amados, eu quero que você imagine agora o corpo de Jesus todo machucado, todo cheio de marcas. E de repente é arrancado aquela capa de Jesus, aquele experimento de ser aberto. A dor que ele sentiu naquele momento. Muitas vezes nós nos sentimos assim, despidos. Porque temos feridas ainda dentro de nós que precisam ser saradas. Feridas, machucados. E o tempo ainda tem que sarar. Jesus tem que sarar. E aqui, em outro tempo, arranca e nos machuca.
começa a sangrar novamente. Ferida do passado que ainda tenta nos afligir, tenta tirar a nossa paz, amados. Eu digo assim, que se eu tivesse conhecido Jesus, na época que eu não tinha conhecido a mãe do meu filho dele, meu filho não estaria no mundo como está hoje. Meu filho não estaria na droga como está hoje. Porque eu teria ensinado o caminho bom para ele. Eu teria ensinado o caminho certo para ele. E eu tenho certeza que ele não teria se desviado. Porque ele teria um exemplo dentro da casa dele. Ele teria um homem dentro da casa dele, um homem de Deus. É verdade. Ele teria. Hoje, infelizmente, amado, Satanás tenta de todas as maneiras destruir os lares, destruir o casamento, destruir, sabe o que é? A estrutura familiar, com feridas abertas ainda, que sangra e dói. Quando arrancar a roupa de Jesus, imagine a dor que ele sentiu, imagine a dor que você sente quando seu filho vai para a rua, quando chega tarde, quando não chega cedo em casa, quando dá 2 horas da madrugada e ele não está, imagine a dor que você sente. Só você que é pai, só você que é mãe entende isso. Só você sabe a dificuldade que é, amados. Você olhar para o relógio e não saber se seu filho está bem ou sua filha está bem. Só você entende isso. Jesus entende muito mais porque ele passou por essa situação, amado. Ele passou por isso, por dores. Quando arrancaram a roupa dele. Quando muitos dizem que não tem jeito, a ferida não vai mais cicatrizar. Jesus disse: eu aguentei. Eu suportei todas as feridas e eu venci o mundo. E assim como eu venci o mundo com Deus, você também vai vencer. Só aquele que crê, dê glória a Deus, glória a Deus. E não pense que ficou por aí, não, mas eles não ficaram contentes e não ficaram satisfeitos de ver nosso Jesus ali ferido e ensanguentado. Começaram a zombar de Jesus. Começaram a falar coisas como: salve o rei. Salve o rei dos judeus. E quando de muitos que estão aí fora, amado, não entendem nosso sofrimento, não entendem a nossa provação, porque o crente sofre. Não é isso? A palavra de Deus que diz que nós nesse mundo teremos aflições, mas também confiar em Deus, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Muitos não entendem por que nós estamos passando por prova. Muitas vezes nós choramos em silêncio ali. Muitas vezes é difícil, amado, até de desvelhar, é difícil de ir para o monte orar. Glória a Deus. Não é fácil. Porque o ataque do inimigo é aqui dentro. Tem coisas que a gente não abre, não se abre para o nosso cônjuge. Não se abre para o amigo, porque é difícil isso. O inimigo diz assim: não, fica calado, entra no teu quarto, tranca a porta e te isola. Não fale para ninguém. Não precisa você ir para a igreja, não precisa você ir para um monte, te isola. Fecha a porta do teu quarto, não deixa ninguém entrar, porque é teu amigo, a tua mãe, o teu irmão não vai te entender. O teu marido não vai te entender. É isso que Satanás fala. Porque ele quer ver você sozinha, ele quer ver você sozinho. Ele jamais vai querer ver alguém do teu lado te ajudando. Ele sempre vai dizer assim: por que eu vou me abrir com alguém? Por quê? Por que tu vai te abrir com alguém se ele só vai te julgar, se ele só vai te dar pedradas, se ele não vai entender o que tu está passando? Muitas vezes a gente não entende que aquela pessoa que está do nosso lado também está precisando de uma conversa. Verdade. Está precisando chegar ali e dizer assim: eu também te entendo. Vamos repartir o nosso fardo. Vamos se repartir o que nós estamos passando, porque Deus vai dar a solução. Glória a Deus. Mas Satanás, ele fala assim: que você deve ficar só. Por que tu vai falar sendo ignorante? Por que tu vai falar que ela não vai te entender? Se a preocupação dele é outra, se a preocupação dela é outra, por que tu vai te abrir? Aí Deus diz assim: amado, ainda existe sim pessoas que ainda têm amor no coração, que entendem o que tu está passando. A tua esposa, o teu esposo, que entende sim. O filho que por muito tempo a gente não senta para conversar.
que a gente não tem uma conversa de pai, de homem. A nossa filha, que não tem uma conversa, que a gente tem que parar e conversar e entender. E saber que nós, se nós somos pais, passamos e conseguimos superar tudo isso, ele também vai, ela também vai superar. Mas se a gente ficar calado dentro do nosso lar, amado, só o problema só vai aumentar. A ferida só vai crescer cada dia mais. E toda ferida, amados, quando a gente pensa que está cicatrizando, ela volta a doer novamente. E quando esses homens começaram a zombar de Jesus, é exatamente o que Deus quer dizer para nós, que muitas vezes as pessoas zombam de nós. Zombam. Não sei por que tu ora tanto. Eu não sei por que tu está naquele ministério ainda. Se o irmão não liga para ti, a irmã não liga para ti. O pastor nunca foi na tua casa. Por que tu continua naquele ministério? Se tu não vê mudança na tua vida. Por quê? Aí Jesus disse, eu morri por ti, meu filho. Eu paguei um alto preço por ti na cruz do Calvário. Eu te purifiquei de todo o pecado com meu sangue derramado ali. É isso que nós devemos crer, amado. E não acreditar nas mentiras que Satanás tenta colocar na nossa mente, no nosso coração. Lembre-se, todos podem virar costas para nós. Todos, menos Jesus de Nazaré. Ele é o nosso único amigo, o nosso ajudador. Ele que nos entende. Mas infelizmente, quando teve esse soldado aqui, que zombou, como eu parecia que não é o rei dos judeus, muitos vão chegar perto de você e vai dizer assim, você não é o crente. Você não é daquela igreja que faz milagre, que faz um paralítico andar, que quando o pastor ora, um milagre acontece. Tu não é de lá porque eu não vejo mudança na tua vida. É isso que Satanás tenta colocar na nossa vida e na nossa mente. É esse tipo de pensamento que eles tentam nos atacar com as coroas de espinhos ainda. Mas quando você coloca dentro do seu coração, amado, que diz assim, mesmo que tudo diga que não, a voz do Senhor no meu coração diz que eu sou mais que vencedor. Glória a Deus. Glória a Deus. E muitos, agora eu quero que você imagine essa cena, Jesus andando, com a coroa de espinho, aquele manto escalado em cima dele, os soldados chicoteando ele, cuspindo nele. Como que o Senhor estava ali cansado, fadigado, estava todo machucado porque tinha sangrado a noite toda, e quantas noites nós passamos chorando às vezes, passamos em claro esperando o nosso filho chegar em casa, quantas noites não passamos em claro esperando o esposo, a esposa, porque eu digo, porque minha esposa passou muitas noites em claro, esperando a minha volta, orando para que eu voltasse, para que hoje eu estivesse aqui, na tua frente, falando do amor de Deus. Glória a Deus. Quantas vezes nós não passamos chorando, amados? Chorando, buscando a presença de Deus. E Satanás diz, tu está fazendo isso, vai ser tola. Fecha a tua porta, vai dormir. E o teu coração de mãe, o teu coração de pai, ele disse, não, eu só durmo quando ele passar ali pelaquela porta. Meu Deus. Eu só vou dormir quando ele passar por essa porta. Que diz assim, mãe, eu cheguei, pai, eu cheguei. Aí sim, você deita e dorme. E assim, amados, que Deus trabalha na nossa vida. E se nós que somos pais, somos carnais, não conseguimos dormir enquanto o nosso filho não chega em casa, imagine o nosso Pai que está no céu. Ele fica ansioso para você passar por essa porta e diz assim, eu tenho uma bênção para contar. Pastor, hoje eu vim glorificar o nome do Senhor. Hoje eu vim buscar a minha bênção. Hoje, como é sexta-feira, dia de batalha espiritual, eu vim batalhar para buscar a salvação do meu filho. Hoje eu vim batalhar para buscar a salvação do meu esposo. Hoje eu vim batalhar para ganhar a salvação da minha família. Só verdadeiro. Dê um glória a Deus e glória a Deus. E lembre-se, ainda não é o fim. Depois de tudo isso que aconteceu com Jesus, por todas essas dificuldades que Jesus passou, veio aqueles que ele tanto ajudou, amados.
os primeiros a deixarem de lado. Muitos venderam por moedas Jesus de Nazaré. Um vendeu por 30 moedas, aquele que estava do lado dele. O outro. Nenhum discípulo de Jesus chegou lá para carregar cruz. Quem carregou foi um estranho que carregou. Um estranho que nem da cidade era, ele estava ali de passagem. Passou, o soldado chamou ele para ajudar. Muitas das vezes, amado, quem está ali, quem nós pensamos que está do nosso lado, é o que nos larga. Por isso que nós devemos dar valor àquele que está do nosso lado. Muitas das vezes o estranho vem para nos ajudar. Muitas das vezes Deus escolhe uma pessoa de longe para nos ajudar. Porque aquele que está do nosso lado não tem palavras. Eu estava comentando sobre a vida de Jó. 3 homens, 3 amigos de Jó, não tinha palavras para ajudar ele. Enquanto ele se lamentava, enquanto ele se enclausurava, um jovem se levantou. Eliú se levantou e disse: eu tenho uma coisa para falar para ti. Coisas que esse homem ancião aí não consegue. Nem todo aquele que está do nosso lado é nosso amigo, amados. Nem todo aquele que está ali agarrando, que diz que está contigo, é teu amigo. Nós devemos confiar em Jesus de Nazaré e saber que é um homem e uma mulher de Deus que nós devemos abrir nosso coração para Ele. Por isso, nós devemos saber, amado, a hora certa e o momento certo para abrir nossos lábios. Amém, amém? Amém. E depois de tudo isso que aconteceu com Jesus, Jesus ainda foi para a cruz do Calvário. Você disse: irmão, você vai ter que morrer para ver meu filho, a minha filha, o casamento sendo restituído. Será que eu vou ter que morrer? Será que eu vou ter que ir para a cruz do Calvário para morrer? Eu quero que você bote uma coisa no seu coração, amado. A cruz do Calvário foi a ressurreição e a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando você pensar que não tem mais solução, Deus, Ele transforma a vida. Ele transforma a vida. Quando todos pensavam de Roma, que Jesus ia morrer, ele ia acabar o ministério de Jesus, eles se enganaram. Quando todos pensaram que o teu ministério, a tua família não tem mais solução, a tua vida não tem mais solução, e que eles estão enganados aí, que a glória do Senhor resplandece na tua vida, amados. Glória a Deus. Só o que crê, dê glória a Deus, amém? Glória a Deus. E é isso que Jesus tem para falar para você esta noite. Confie nele. E pode estar tudo dizendo que não, amados. As lágrimas podem até não cessar. Mas eu te digo uma coisa: a vitória vem. Basta você colocar em primeiro plano a fé em Jesus Cristo. A fé nele, que ele vai mudar, que ele consegue curar. Que mesmo a tempestade que você esteja passando hoje, pode estar na droga. Como eu digo para o meu filho, eu vou ver tu pregando. Eu vou ver você pregando junto comigo. Eu creio nisso. Deus, quando ele anda em lugares que a gente não entende. Eu quero que você lembre da vida dele de José. José passou por tudo aquilo e foi vencedor. Nossos filhos estão passando por uma fase ruim, tá? Mas não impede a gente falar para eles o caminho bom. Não podemos aceitar o pecado dentro da nossa casa. Lógico que não. Mas se a gente não começar a falar o amor de Deus para ele e saber que o traficante não é amigo dele, que o amigo dele somos nós, pais. Glória a Deus. Nós temos que passar isso para ele, amado. E não há lugar melhor do que nosso lar. Porque não adianta a gente dizer que somos bons pais, mas dentro de casa não somos. O nosso filho querer ficar mais fora de casa do que dentro. Como é que consegue um traficante entender nossos filhos e nós não? Nós devemos botar um ponto final nisso e saber que esta palavra, amados, ensina a gente a ser bom pai e ser boa mãe. Infelizmente, o tempo e a nossa vida no passado carregou isso. Por isso que nós estamos colhendo, mas não nos impede de Deus transformar a nossa vida de uma hora. Eu creio, meu Deus. Aleluia. Se você puder dar glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Sabemos que o teu anjo está aqui dentro, Senhor, neste lugar. Sabemos, Pai querido, que tu muda, que tu transforma, Senhor Jesus, conforme tu queres. Aqui tem líderes, Pai querido, aqui dentro tem pai, tem mãe. Aqui dentro, Pai querido, tem levitas. Aqui dentro tem pastores. Aqui dentro, Pai querido, tem obreiros, obreiras, missionários, missionárias.
Pai querido, eu te peço, Senhor, que tu aumente a fé de cada um através da tua palavra. Que tu venha, Senhor Jesus, e através, Senhor Jesus, dessa palavra, que tu venha transformar a vida deles. Senhor, sabemos que tu está no comando de tudo, Senhor, e de todos. Senhor, eu te peço, entra na casa de cada um, Senhor, nesta noite. Entra no filho, entra na filha, no esposo, Senhor Jesus. Entra, Pai querido, no coração, Pai. Nos ensina a ser um pai, ser uma mãe. Que nós possamos falar, Senhor, do teu amor, não aceitando o pecado dentro da nossa casa, Senhor, mas saber, Senhor, que tu és Deus, que tu vem lutando, Senhor Jesus, em prol do teu povo, Pai querido. Senhor, eu te peço que tu venha colocar, Senhor Jesus, um bom pensamento em nossas mentes, que nós possamos saber que muitas das vezes, Senhor, nós devemos lutar com a nossa fé, que nós devemos lutar, Senhor Jesus, com a nossa esperança, com o nosso amor. Que muitas das vezes, Pai querido, o inimigo tem tentado colocar pensamentos de derrota, Senhor, mas eu te peço que nesta noite tu venha derrubando, Senhor, a artimanha do inimigo, Pai querido. Que tu venha, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, que tu venha tocando no coração de cada um, cura conforme a tua vontade. Fala, Senhor Jesus, através dos sonhos e revelações. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. É o que eu te peço, eu te agradeço. E todos digam amém. E as palmas. E assim você do céu com palmas, amém?